falar sobre o que eu aprendi do livro A Cartomante, de Machado de Assis. Gente, esse livro, ele é um conto muito profundo de Machado de Assis. Sou fã de Machado de Assis, gosto muito dos livros dele. E a lição que eu aprendi sobre as virtudes que a gente tem que ter, caráter, honestidade. E o livro fala a história, né? São três pessoas, gira em torno de três pessoas: Camilo, Rita e Vilela. Camilo e Vilela, eles são melhores amigos de infância. E Rita é casada com Vilela, porém ela tem um caso secreto com Camilo. E no início do conto ela vai a uma cartomante para saber sobre o futuro dela. Ela acha que o Camilo tá parando de gostar dela. E na realidade não, ele não parou de gostar dela, mas ela tava com medo e ela foi a uma cartomante para saber se eles iriam ficar juntos, o que ia acontecer e tudo mais. E daí a cartomante falou para ela que eles iriam ficar juntos, que ia ficar tudo bem. Então ela seguiu a vida dela normalmente, porque ela se tranquilizou. O Camilo, ele perdeu a mãe e Vilela, ele deu muito suporte para ele, assim como a Rita também, né? Deu suporte. E o Camilo começou a receber cartas desconhecidas, cartas anônimas de pessoas falando que ele era um homem imoral e falando coisas ruins pra ele. E acabou que através disso, né, a Rita levou algumas dessas cartas pra casa dela pra saber quem será que escreveu essas cartas pra ele. Então ela levou as cartas e meio que o Vilela, ele descobriu que eles eram amantes. Então Vilela chamou Camilo pra ir na casa dele. Só que quando ele falou isso, ele falou em um tom de ameaça. Ele falou ameaçando ele, né? Então ele ficou com medo de Vilela e foi a cartomante também. E quando ele foi na cartomante, ela demorou muito para atender ele lá. Ele bateu diversas vezes lá na porta dela e ela só foi atender depois de bastante tempo, ele insistindo, batendo lá, e aí ela apareceu. Com isso, ela foi lá, ele ofereceu um valor bem alto de dinheiro para ela. Então ela disse para ele que ia ficar tudo bem, que ia dar tudo certo, que ele tinha um futuro brilhante pela frente. E daí ele ficou tranquilo, ele pagou ela e saiu de lá tranquilamente. Então ela falou também assim: então você pode ir de boa na casa do Vilela, que não vai acontecer nada com você. E ele foi pra casa do Vilela. Chegando na casa dele, aconteceu o quê? O que tinha acontecido lá na casa do Vilela? A Rita tava jogada, estirada ao chão, totalmente ensanguentada, morta, né? Então ele se assustou e o Vilela viu e deu 2 tiros nele e matou ele. Moral da história: se eles estivessem com a consciência tranquila, se eles estivessem fazendo coisas corretas e tudo certo, eles não precisariam ir até uma cartomante para saber o futuro deles, se ia ficar tudo bem, se eles iriam ficar juntos. Não precisaria disso. Vocês não concordam? Pois é. Então, algo que eu aprendo através dessa leitura de Machado de Assis é que se eles estivessem... sobre
Algo que eu aprendo sobre essa leitura é que a gente tem que ser fiel ao nosso namorado, ao nosso marido, né? Nosso parceiro, porque vejam o que aconteceu com os dois. Foram descobertos, os dois morreram, né? Então foi errado o que eles fizeram, os dois. Então a gente aprende sobre valores, sobre os princípios, sobre fazer o certo, né? Então eu aprendi isso no conto de Machado de Assis, que a gente tem que fazer as coisas corretas, a gente tem que ter os nossos princípios, nossos valores, e eles fizeram errado, foram querer. E a cartomante, o nome dela, a cartomante, ela era uma mulher enganadora, ela não sabia ler nada de mão, nem nada. Então ela se aproveitou, ela percebeu pela linguagem corporal que a Rita estava apaixonada. Então ela estudou a linguagem corporal dela e através disso ela quis o quê? Ela queria o dinheiro deles. Mentiu para ambos, né? Ficou com o dinheiro, mentiu, enganou os dois e os dois morreram, né? Pela traição deles, por estarem fazendo o errado. E outra coisa também, na história não fala quem falou pra Vilela que eles eram amantes, mas pode ter sido a cartomante que falou. Por quê? Porque ela sabia da história dos dois, até porque eles dois tinham ido nela, né, pra ler a mão deles e tal. Então ela sabia, então ela, muito bem, ele poderia, sei lá, ele também talvez tenha visto eles indo lá e ele poderia ter oferecido dinheiro pra ela falar a verdade, então acabou, enfim. Mas a lição é que a gente tem que ter nossos princípios, que a gente tem que ter valores, que a gente tem que fazer o correto, entendeu? Então, a lição que fica é essa. A gente tem que seguir as coisas certas da vida. E obrigada a você que assistiu aqui a coisas que eu aprendi através de Machado de Assis, né? Se você já leu algum conto ou algum livro de Machado de Assis, já comenta aqui embaixo. Já se inscreve no meu canal, que tem vídeo aqui sempre, tá? De livro, de resenha, das histórias, de lições que eu aprendo nos livros. Então, se você quer saber, se você quer enriquecer a sua vida, já se inscreve aqui no meu canal e curte, para esse vídeo chegar a mais pessoas e mais pessoas serem beneficiadas através da cultura, através da literatura. Beijos e até o próximo vídeo.